Agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que está nos acompanhando aqui na rádio RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros, com mais um autor convidado. E dessa vez nós estamos aqui com Marcelo Rouanet, ele que é natural aí de Washington, Estados Unidos, mas é brasileiro nato. Ele tem graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Estadual de Londrina e já trabalhou no Instituto Adolfo Lutz e no Instituto de Saúde em São Paulo, e atualmente ele é tradutor poliglota e é pesquisador também da conscienciologia, e o título do livro dele é A Consciência Multifacetada, Análises Transdisciplinares da Evolução Consciencial. A gente já aproveita, então, para dar as boas-vindas ao Marcelo. Obrigado. E agradecer a companhia de vocês, dizer que a gente está aqui na rádio, nas ondas da AM, e nós estamos também no Facebook e no site Sempre RCI. Marcelo, então vamos lá. O seu livro, então, Consciência Multifacetada, você faz, né, um cotejo aí entre várias disciplinas e envolvendo aí, no caso, a evolução da consciência, não é isso, Marcelo? É isso. A conscienciologia é uma das abordagens possíveis que eu trato no livro. Introduzo a conscienciologia para quem não está acostumado, mas eu não trato só da conscienciologia. Existem muitas áreas que eu conheço, as que eu conhecia, que eu dominava o suficiente, eu acabei tratando delas no livro. Uma delas é a própria biologia, com a evolução das espécies do Charles Darwin. Então, a proposta era, a minha proposta para os leitores era essa, era apresentar a maior parte, o maior número possível de abordagens sobre a evolução para o leitor, o que cada uma delas diz. Excelente. E Marcelo, você é graduado em farmácia bioquímica, mas você faz um estudo panorâmico de várias áreas, especialidades. Você é um estudioso, né, Marcelo? Caramba! Você começa lá com darwinismo e neodarwinismo. Qual que é essa diferença aí de um para outro? Aí a diferença é que existe o Charles Darwin, a época dele, de modo bem sintético, as descobertas do século XX com relação ao DNA, principalmente, okay. Né, o código genético. O darwinismo seria mesmo a evolução das espécies, seleção natural, sim. Né, que tem a ver com a biologia mesmo, né? O neodarwinismo além disso, entra a questão da genética, é isso? Porque foi proposto no século XIX mesmo, os genes, que seriam unidades que transmitiriam as heranças. Isso foi sendo comprovado empiricamente, experimentalmente, que realmente transmitiam caracteres, que foi pelo Mendel, a transmissão mendeliana. Mas aí, já no século XX, se concretizou esses genes. O que são esses genes? São moléculas, são biomoléculas grandes que são transmitidas para os descendentes. Então, isso que... Por isso que é o neo-darwinismo. Ok. Basicamente por isso. E aí você tem a sociobiologia e chardinismo. Sociobiologia, o que é sociobiologia? É uma linha da biologia, basicamente, que trata do comportamento, principalmente, especialmente do mundo animal, mas extrapolando para os homens também, bacana. que está relacionado a como os indivíduos se comportam para manter socialmente aquele grupo.
Isso é bacana, né? Você analisa uma comunidade de uma espécie animal e aí você faz a relação disso com a manifestação da sociedade, seria mais ou menos por aí. Essa relação. E o que é chardinismo? É que o chardinismo é do Teilhard de Chardin, é um francês, ele era padre, mas também cientista e filósofo. Então, ele basicamente dizia que investigava, né, é muito influenciado pelo darwinismo, e pesquisava evolução, ele era evolucionista, apesar de ser católico, e teve alguns problemas políticos por isso, por essa posição dele, mas que ele dizia que investigava se não era também o ser humano evoluindo também. O ser humano dentro do cosmos, não só as moléculas, os corpos e as espécies. Nossa, que interessante, né? Mas também a parte que eles chamavam de espiritual, evoluindo, quer dizer, será que também a parte espiritual, como nós na Conscienciologia dizemos, né, que nós estamos querendo evoluir, nos tornar consciências melhores e com mais capacidades e mais conhecimentos, da mesma maneira da maneira dele, ele investigava também. Que também tem relação com a biologia. Também tem. São as duas coisas, tanto a evolução biológica quanto a evolução consciencial. Olha, que interessante, né? Mas então tá bom. Agora, Marcelo, essa primeira parte então sua, você faz todo esse estudo, né, da questão da biologia em si e ontologia também, né? Você fala ontologia. Eu coloquei logo no começo o quanto antes possível entrar, porque a ontologia se refere ao ser. Então, a origem primeira, eu trato no livro que, no caso da evolução da consciência, quer dizer, a consciência, ontologicamente, ela é evolutiva. E essa aqui é a minha tese do livro. Faz parte da natureza desse ser, excelente. Que nós somos evolutivos por natureza. Essa é a minha tese. Quer dizer, claro que tem mais consciente ou menos consciente, mais devagar ou mais rápido, mas... E a natureza mostra isso pra gente, né? Que mesmo se nós estivermos parados, a evolução continua, as espécies continuam evoluindo, né? Os corpos, as células, tudo. Então, seria assim, lógico a gente pensar que se tudo evolui, se a natureza evolui, se os corpos evoluem, né? A consciência também tem que evoluir, né? Pela lógica. Isso. Excelente, excelente. Marcelo, mas a gente vai aqui chamar o nosso primeiro intervalo, né? Daqui a pouquinho, gente, tem mais. Só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis.
Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Marcelo Rouanet está conversando com a gente aqui sobre a consciência multifacetada, as análises transdisciplinares aí da evolução consciencial. E o Marcelo, a gente, pela lógica então, né, se a gente está partindo do princípio da evolução, e a evolução ela começa biológica, pela sua sequência aqui, agora a gente entra na parte parapolítica, que seriam o quê? As relações, já entra a parte das relações com as outras pessoas e como que se dá esse processo, né? E você fala aqui de parapolítica, a gente conhece a política, e você entra na parapolítica e depois as várias abordagens, né? Quer falar um pouquinho, então, para a gente sobre isso? Sim, sim. Só para explicar para o espectador, né, que à medida que eu ia escrevendo os livros, os capítulos, principalmente escrevendo por capítulos, eu senti a necessidade de tratar da política e da parapolítica o quanto antes no meu livro, porque eu chego a tratar de uma maneira mais básica também da política, para situar o leitor, principalmente o leitor que não está muito acostumado com a política, antes de eu tratar de temas mais avançados. Né? Então, é por isso que eu acabei seguindo essa ordem. Às vezes eu inverti um pouco algum capítulo ou alguma parte, eu tentei deixar o mais lógico possível. Então, a primeira parte eu trato da Conscienciologia, que é para quem não está acostumado, principalmente, para eu tratar dos outros temas em seguida. Então, como eu estava dizendo antes, eu coloquei a Biologia e a Ontologia em segundo lugar, porque talvez não a parapolítica antes, porque eu achei que logicamente, de uma maneira filosófica e evolutivamente também, eu teria que tratar primeiro do mais primordial, do mais básico, do mais biológico, para depois tratar mais da questão da evolução consciencial propriamente. É por isso que eu coloquei nessa ordem, né? E aí é por isso que você coloca, então, sobre marxismo, leninismo, que você coloca muita visão mais, digamos, de esquerda, né? De esquerda, porque eu tive vivência muito forte na minha biografia. Você era do meu grupo. Nós éramos do mesmo partido durante um certo tempo, ficamos juntos na militância no mesmo partido. No campo da esquerda, na época, e depois você fez as suas reciclagens, eu também fiz as minhas reciclagens. Eu era trotskista, você fala aqui do trotskismo. É verdade, é uma das áreas. Eu acabei descobrindo que até mesmo trotskismo, leninismo, marxismo, é interessante que todas essas áreas acabam tendo uma visão evolutiva de alguma coisa. Pois é, interessante, né? Porque da querendo sociedade, ou não, da política. Isso, né? Tem uma visão social humanitária, solidária, tem um pensamento mais, digamos assim, comum no sentido das relações sociais serem mais igualitárias, né? Eu acho que tem um fundo então, nisso. Quer dizer, para proposta desse livro, que é um livro sobre evolução, eu pude me contentar, para os propósitos desse livro, em pegar só
os aspectos evolutivos de cada uma dessas linhas aí, de cada uma dessas áreas. Excelente. Não foi exaustivo no sentido de que eu não peguei o todo de cada doutrina ou de cada linha de conhecimento. Eu priorizei justamente o aspecto que eu encontrei de evolutivo em cada uma dessas linhas. E você pode dar uma palhinha aí dessas linhas de esquerda? O que você achou aí de positivo delas? Principalmente aí do marxismo, você fala aqui também do luxemburguismo, stalinismo. Pois é. Poxa, você conseguiu tirar leite de pedra, né? Parece que sim. Eu só queria esclarecer que a minha prioridade é científica, racional e científica, então a evolução, é claro que para mim e para a Conscienciologia acaba tendo uma conotação positiva assim, né? Sim. De as pessoas melhorarem, terem mais conhecimentos e serem mais cosmoéticas, mais éticas, mais cosmoéticas, mas eu, enquanto cientista, abordagem científica, eu considerei a evolução sem juízo de valor. Perfeito. Entende? Sim. Então, se eu trato dentro do darwinismo ou dentro do trotskismo, ou marxismo, não é a evolução necessariamente no sentido positivo da palavra, e sim de que vai caminhando para alguma direção. Entende? É nesse sentido que eu coloco. Uhum. Mas então eu posso satisfazer a sua curiosidade assim, brevemente, Tá. Porque tem a própria leitura do livro, né, que eu convido os leitores interessados em lerem, né, mas no marxismo, por exemplo, eu considero que existe quer dizer, dentro do Marx, do que ele escreveu, ele da maneira dele, ele viu uma evolução, um tipo de evolução. Por exemplo, o tipo de evolução das sociedades. Isso. Entende? Sim. Ela sabe disso, a Rose sabe disso. Então, é de passar de uma sociedade mais primitiva, as sociedades elas podem aumentar os seus conhecimentos, a sua riqueza, a sua tecnologia, né? E elas podem até mesmo passar de um estado para outro, que é quando existe uma revolução. Então, o Marx descreve, basicamente, eu acho que no meu livro está aí, mas eu acho que são 5, parece, revoluções básicas na história humana, passando do comunismo primitivo até chegar ao comunismo, passando aí pelo sociedade do modelo socioeconômico antigo, o feudal, o capitalismo, o socialismo, até chegar ao comunismo. Então, para isso, existe uma evolução, os meios de produção têm que evoluir, têm que crescer, e com a luta de classes vai haver um salto, uma transformação para outro tipo. Então, basicamente, o Marx dizia isso, mudança de um tipo de sociedade para outro tipo de sociedade. Mas você não fala só da esquerda, né, digamos assim, não, né, porque você fala aqui de pós-modernismo. É verdade. Né, o próprio capitalismo. Pós-capitalismo, o pós-capitalismo, por exemplo, que não é uma visão de esquerda, que aliás, é até crítico ao marxismo. Ele mostra, eu achei bem interessante no livro dele, Peter Drucker, ele mostra que a luta de classes ela é uma das possibilidades de evolução, mas não é a única. Quer dizer, isso aí o leitor pode concluir pela leitura desse livro do Peter Drucker, Pós-Capitalismo, porque como você falou, que antes, quando eu estava na esquerda, eu achava tudo, de modo geral, muito lógico, porque
até porque eu só lia autores Isso. de esquerda. Essa é uma né? falha grave, Isso, né? então, quem é de esquerda só lê autor de esquerda. Esse que é o problema, porque não tem autocrítica da esquerda, por exemplo, para não ser de esquerda. Agora, a pessoa tem todo o direito, se ela quiser, continua de esquerda, Claro, sim. claro. Mas pelo menos ela conhece outras visões que eu era de esquerda justamente porque eu não conhecia essas outras visões. Então, eu acabei vendo que o modelo de Marx para a evolução é uma das possibilidades, não é a única, de maneira de entender a história. Isso é o que a ideologia acaba fazendo, né? Você acaba se moldando e você não vê o mundo sob outra ótica, né? É aquela maneira de pensar Isso. Não significa que a pessoa, por exemplo, ela vai adotar agora a ótica do Peter Drucker, por exemplo. Isso, né? isso. Mas simplesmente vai enriquecer a visão dela. Ela pode, talvez, né, se ela quiser, até continuar de esquerda ou deixar de ser esquerda, mas considerar que existem outras visões e outras possibilidades, de maneira que pelo menos no meu caso, eu vejo que existem acertos na esquerda e acertos nas visões da direita também, erros e acertos. Então, eu fico com os erros de cada... eu deixo os erros e procuro ficar com os acertos, né? Que é o aprendizado, de cada lado. Como não, né, fazer, como não acontecer. Mas você também fala de neoliberalismo. Também, né? que seria de direita. Exatamente, também, né? Direita então, também. Quer dizer, na verdade, você não toma um partido. Você faz um panorama geral e apresenta o que se tem de estudos aí acerca da evolução em todas essas áreas, é isso? Essa terceira via, você chama, o que é a terceira via? A terceira via, então, é a proposta de... seria nem capitalismo, nem socialismo. É basicamente isso. Excelente. Então, a influência maior são mesmo aqueles regimes inspirados na União Soviética e o outro mais inspirado pode ser nos Estados Unidos, por exemplo. Seriam os dois extremos, né? Seriam os dois, né? Então, o que acontece? Uma terceira via, então, nem totalmente capitalismo, vamos ver quais são os problemas sociais, vamos cuidar da evolução do povo e dos operários, né? Evolução consciencial deles também, sem superexploração, mas, por outro lado, também sem tirar a liberdade das pessoas, né? E por outro lado, exatamente, por outro lado do socialismo, do comunismo, que seria justamente a falta da liberdade. Isso, né? isso. Então, você tem como comunicar e as experiências que os países viveram, né, o somatório disso, dá para a gente tentar pensar numa terceira alternativa, né? É isso que você está colocando aqui. Quer dizer, eu me baseei naquela do Tony Blair, na verdade, né, que ele se apresentava como terceira via. Isso acabou não dando muito certo, como eu coloco no livro, nesse capítulo eu mostro como que não deu certo, mas eu mostro outras tentativas também que foram feitas antes, no século XIX mesmo, com Bernstein. Ele já tentava pensar numa possibilidade política um pouco diferente em relação ao marxismo dentro da esquerda. Então, eu mostro nesse capítulo como que a social-democracia, por exemplo, principalmente dos países escandinavos, que aparentemente essa alternativa aí da terceira via do Bernstein, século XIX, atualmente parece que está, de modo geral, está sendo bem sucedido. A questão é que não foi para outros países, ficou só, apesar da intenção deles de vez em quando de ajudar países do terceiro mundo, mas os outros países, muitos deles continuam pobres ainda. Agora, Marcelo, a gente pode dizer que, em termos de evolução, aí a parapolítica ela entra como uma alternativa mais evolutiva, não é isso? É isso mesmo, é verdade. Que aí envolve paradigma consciencial, envolve Estado mundial. Envolve, isso é importante porque são dados, são fatos
que não aparecem em visões materialistas, sejam de esquerda ou de direita. Quer dizer, é uma parte da realidade que ajuda em parte, mas é que nós, consciências intrafísicas, nós não somos só matéria, não é só a parte material, mas o que é mais importante dentro do paradigma consciencial é a consciência, a parte imaterial, a parte da evolução consciencial que o paradigma consciencial trata e que a política ela não deveria visar só aspectos materiais, porque quando as consciências morrem, elas dessomam, mudam de dimensão, a evolução consciencial delas vai continuar. Elas deixam a matéria, mas continuam. Quer dizer, essa transitoriedade da matéria ela é muito útil evolutivamente, mas ela vai acabar um dia. Então, é por isso que a parapolítica, pelo paradigma consciencial, tem que considerar a política tratando da evolução imaterial da consciência e para várias vidas, para todas as vidas que as consciências tiverem. Excelente. Então, olha, gente, daqui a pouquinho tem mais Marcelo Rouanet com vocês, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui conversando sobre a consciência multifacetada, e dentro dessa consciência multifacetada você aborda aqui a questão da gente saindo já da política, né, Marcelo, da parapolítica, essa parte toda, então, também que tem a ver com as relações, que é a questão das mitologias e das religiões, né? Como é que é a evolução no contexto das mitologias e das religiões? Então, eu procuro abordar, né, justamente essas visões evolutivas. Onde tem evolução, eu tratei. Se elas estão no livro aí, é porque tem algum aspecto evolutivo, acaba tendo, né? Senão não estaria nesse livro. Então, no caso da mitologia, por exemplo, uma das questões que eu coloco, eu tento tratar os mitos, alguns mitos, pela perspectiva, pelo paradigma consciencial, o que eles significariam. Então, você pega, por exemplo, mito moderno aí mitos das histórias em quadrinho,
Pega, por exemplo, o Super-Homem, Superman. Olha que interessante. É interessante porque os próprios autores dessas histórias, eles, tanto dos mitos em geral, da tradição popular... É porque a gente pensa em mito, você já pensa lá... Alguém, né, contando, nas... por exemplo, na fogueira, os anciões contando para as crianças histórias, mitologias. Já pensei assim, Afrodite, os deuses gregos. Então, os próprios deuses gregos, a gente acabam não saindo do nada, acabam se referindo também ao ser humano. Claro que não é abordagem científica dentro do âmbito do mito mesmo, né? Mas não significa que todo mito está totalmente errado, porque algum componente de realidade acaba tendo. Então, os mitos, eles descrevem o ser humano, os homens, as pessoas, certo? E tomando com base em características que os homens realmente têm, que as consciências realmente têm. E atos de heroísmo ou de covardia, o ser humano é capaz de ter em algum momento, podem acabar aparecendo no mito de algum modo, e não só aspectos físicos, mas às vezes até mesmo parapsíquicos. E aí podem ser tratados, por exemplo, de uma maneira meio fantasiosa, no caso dos mitos, né? Sim. De deuses gregos, por exemplo. Deuses com emoções humanas. Então, quer dizer, o que eu trato desse livro é que na verdade, deuses e super-heróis nada mais são do que consciências. E consciências são consciências extrafísicas, no neologismo da conscienciologia. Então, as consciências extrafísicas, as consciências, os fantasmas dos mitos, eles podem voar, por exemplo. Né? O super-homem pode voar, por exemplo. Por que eles são invulneráveis? Porque não pode ser ferido. O psicossoma, no caso do paradigma consciencial, é um veículo mais sutil que, depois da morte física, não podem ser alvejados, não podem ser golpeados com morte da consciência. Por isso que daí a invulnerabilidade. Perfeito. Por exemplo, do super-homem. Porque eu não faria essa relação. Então, porque são ou consciências projetadas para fora do corpo temporariamente, ou podem ser consciências extrafísicas. No caso do super-homem, ele não tinha dupla identidade. Claro. Você já está percebendo, sim, né? Sim, porque justamente ele se trocava. E significa o quê? A pessoa comum, a consim, pode se projetar. Perfeito. Aí ela pode se tornar, de certa maneira, um super-homem de novo. Voltar para a procedência, o planeta Krypton do super-homem, ela pode ficar superpoderosa, pode voar, pode ficar invulnerável, pode usar telepatia às vezes. Então, e dentro, enquanto ela não está projetada, esses poderes ou superpoderes, que são atributos naturais da consciência humana, podem ficar meio prejudicados, mas quando ela se projeta, aí ela pode recuperar. Excelente. Agora, e a evolução da religião, como é que seria isso? A religião eu acabei colocando na mesma parte dos mitos, porque, de certa maneira, é muito próximo. As religiões, elas são meio mitológicas. Faz todo sentido. Entende? E elas também foram evoluindo ao longo do tempo, né? Porque você pega uma religião mais primitiva, digamos assim, e você pega hoje, ou pós-cristianismo, é outra abordagem, né? E a própria religião, por si só, ela vai evoluindo. Tem algumas questões sociais, né, da própria humanidade, que não comportam mais determinados paradigmas, né, ou determinadas limitações que precisa evoluir mesmo, não tem jeito. Que a pessoa, uma coisa que eu gosto de dizer, que as pessoas, às vezes, elas
podem ser muito contra a Conscienciologia porque são pessoas religiosas. Mas, na verdade, se for bem rigoroso mesmo, a religião, a Conscienciologia, a Conscienciologia, a ciência da consciência, pelo paradigma consciencial, não nega a religião, não. Ela só tem um método diferente, é um método racional, experimental e científico, porque ela não é materialista, a Conscienciologia. Ela é aquilo que as religiões tinham de melhor, transmitidas com outra linguagem, né? Uma linguagem mística e tal, em parte, os fatos são verdadeiros, quer dizer... O parapsiquismo, né? O parapsiquismo, que são os milagres dos santos, que, na verdade, não são milagres, são fenômenos parapsíquicos, né? São fenômenos parapsíquicos. Que a gente estuda de maneira técnica, sistematizada, com metodologia. Isso, e a alma... Sem acreditar em nada, nem ninguém. Acho que esse é o difícil. E a alma realmente não morre mesmo. A alma não morre, porque a alma... como o próprio Valdo Vieira coloca, ele coloca uma sinonímia para consciência. Então, quer dizer, pode ser espírito, pode ser alma. Nós tratamos como consciência, mas aquilo que as religiões tratam como alma ou espírito... sem adorações e gurulatrias, não. É o estudo sistemático. É a maneira como você encara aquele fenômeno, aquele fato, e como você vai transmitir para as pessoas aquilo. Exatamente. Agora, aqui no âmbito da psicologia e aí entrando também um pouco da bioenergética, você também faz, né, uma análise da evolução da maneira de se compreender o ser humano, né, que foi feita ao longo da história da humanidade, a gente pode dizer assim, né? Você fala aqui do Freud, do Jung, o freudismo, o junguismo, fromismo. Pode falar um pouquinho para a gente dessa... Aí já entra a abordagem mais do lado pessoal, do lado do ego, do lado da evolução da consciência, mais do ponto de vista aqui do intrafísico, né? No caso do Freud, o aspecto que eu consegui evolutivo mais marcante, mais evidente, talvez, dentro do freudismo, é a questão da evolução psicossocial, nos 4 estágios, que vai desde o anal, depois tem o oral, até chegar ao genital. Então, a pessoa vai amadurecendo biologicamente, vai passando pela puberdade, se torna adulta, e essa sexualidade ligada à biologia acaba determinando a evolução desse ser. Então, é isso que a parte principal que eu vi de evolutivo segundo o Freud. Uhum. E aí Jung entra? E o Jung, ele estudou junto com a psicanálise, foi discípulo, né, inicialmente, depois rompeu inaugurou uma linha própria que ele chamou de psicologia analítica. E então tem a questão, por exemplo, que eu trato no meu livro, da evolução da consciência, a pessoa evolui em idades também. Então, ele diz, por exemplo, que até os 40 anos de idade, a pessoa ela é mais do tipo extrovertido. E, aliás, até a propósito, para lembrar, eu quero lembrar o leitor que ele era muito inventivo, né, muito criativo. Quem inventou os conceitos de extroversão e introversão foi o próprio Jung. Né? Foi ele. Que interessante. Então, ele diz basicamente, quer dizer, segundo ele, que o tipo de vida do jovem até os 40 anos é mais do tipo extrovertido, que ele busca realização nas coisas externas.
satisfações, aquisições e prestígio, e dos 40 anos em diante, ele se volta para dentro para descobrir um lado transcendente, para ele buscar um sentido na vida, para ele buscar o self dele, o eu maior. E então eu achei bem interessante, porque é muito próximo do que a Conscienciologia, por exemplo, diz em relação à técnica da Resexis, que é a reciclagem existencial. Ela fala uma coisa muito parecida, porque a Conscienciologia diz que até aproximadamente os 35 anos é a fase preparatória da consciência intrafísica para a fase executiva, que começa depois disso, quer dizer, considerando aproximadamente a metade da vida. Claro que não é exatamente do jeito que o Jung diz, mas acaba tendo uma proximidade, porque a Conscienciologia ela vai mais longe do que o Jung, porque ela propõe, para quem quiser, a técnica da inversão existencial, a Invexis, que a consciência ela procura antecipar, fazer a inversão na existência, não esperar até a metade da vida ou até a aposentadoria para começar a fazer alguma coisa em termos de proexis, que é a programação existencial. Ela pode começar isso na própria juventude. Isso aí, Marcelo. Então, olha, a gente tem mais aqui para falar, né? Tem muita coisa ainda, mas a gente vai então chamar aí nossos amigos patrocinadores e voltaremos daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Falando aqui então de evolução da consciência, Marcelo Rouanet está falando, Marcelo, você faz o fechamento do seu livro, né? A gente não conseguiu falar tudo aqui porque é muita informação, mas é sobre evolução consciencial, que é a evolução da consciência mesmo como um todo, que seria o fechamento, a síntese, a gente pode dizer, da sua obra, né? É verdade, o último capítulo ele tem esse nome, Evolução Consciencial, Só para explicar brevemente, porque a ideia desse livro é síntese, análise e síntese. Quer dizer, eu faço uma síntese de cada linha dessas do conhecimento, eu faço uma análise
E o último capítulo é o síntese geral, síntese de tudo. Então, como é que é a evolução consciencial? Porque como a consciência é multifacetada nesse livro, isso significa que ela tem muitas áreas para evoluir, certo? E muitos conhecimentos. Por isso que são todas essas áreas de conhecimento que têm visão evolutiva da economia, da história, biologia. Então, eu tento mostrar como que, de modo sintético, como é que a evolução da consciência se processa. Ela vai para a matéria, na biologia as espécies evoluem, ela vai evoluindo, a consciência evolui junto, vão se formando sociedades, as sociedades progridem, ela faz a ciência progredir. Como é que acaba se dando isso nas sociedades humanas, que são as mais complexas dos seres biológicos, né? E então eu procuro fazer uma síntese. Esses conhecimentos e essas linhas, elas estão aí porque eu vi que cada eu tentei fazer por uma linha, era tempo consciencial, não deu certo. Eu tentei uma outra vez pelo holocarmologia, não deu certo o livro também. Na terceira tentativa eu consegui escrever o meu primeiro livro, que foi o momento que eu percebi que a evolução tem muitas linhas, então eu resolvi aproveitar e escrever tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na minha vida, não só na faculdade, na Conscienciologia, mas com leituras em vários lugares, de vários modos, e é por isso que saíram essas áreas todas. Não foi só um tema que eu escolhi e fui desenvolvendo, porque eu tentei fazer isso, não deu certo. Só saiu o livro quando eu tratei de todas as áreas que eu Onde que a evolução, sabia. né? Onde que a evolução ocorre, em quais áreas? Eu sei que tem muita gente que faz assim, né? Que escolhe um tema e desenvolve esse tema e acaba saindo o livro. Para você também foi uma evolução. Eu percebi que não estava dando certo quando eu me dei conta. Você também evoluiu no seu livro. Porque é isso que eu digo para o espectador, para qualquer um. Se ele tem conhecimento, coloca no papel para informar os leitores. Às vezes pode ser que ele tenha conhecimento em muitas áreas também. Às vezes, essas outras áreas, escreve também. Quem sabe não dá um livro desse tipo também, sem perder o foco, mas com áreas diferentes, né? Com abordagens diferentes. Mas aqui você tem, o em comum é a evolução. Aí né? Então... é um livro coeso, não é uma bagunça, não. Agora Marcelo, agora falando em evolução, sim, o que você vê assim, para você chegar nesse livro, você estudou tudo que tem na humanidade, né, que tem a relação com a evolução. Agora, você pensa assim, em termos de humanidade, prospectiva, o que você acha que seria aí a evolução da humanidade? Como que seria aí os próximos séculos? O que você acha que a gente pode esperar aí de evolução? Você acha que a gente tende a chegar aonde? Que para quem está acostumado a ler sobre história, estudar a história, ver que na humanidade, a humanidade e as sociedades, elas já estiveram em estágios evolutivos diferentes, mais precários. Qual é o esforço de muitas consciências, de uma boa parte das consciências? Não é fazer as coisas melhores? Se tem uma descoberta que vai ajudar aquela sociedade, vai introduzir aquelas sociedades na história, elas vão se tornando mais desenvolvidas. Isso acaba sendo benéfico para as consciências e para a evolução consciencial. Se descobre uma maneira melhor de fazer, vamos fazer. Pode ser uma tecnologia material, mas pode ser uma tecnologia de convívio, por exemplo,
maneira melhor de organizar a empresa, pode ser um método psicológico melhor, por exemplo, aprender de maneira mais eficaz uma língua estrangeira, por exemplo. Se a pessoa descobre isso, ela escreve, passa para outros, para ajudarem os outros a aprenderem línguas estrangeiras. Também é só um exemplo. Eu fiquei pensando assim, a gente vem passando por evoluções mais rápidas ultimamente, né? Olhando a história da humanidade. Nos últimos 2 séculos, século passado, nesse século a gente vê o que? Aumentou a comunicação, ela deu um salto, né, com a internet. A gente vê na área da própria economia, das relações sociais. Então, muita coisa que antes era tido como banal ou normal, hoje a gente vê que há uma evolução em termos de liberdade dos direitos humanos, em termos, né, de respeito às consciências. Eu penso que isso também é uma evolução, mas eu acho que a gente vai chegar ainda na evolução da compreensão da consciência enquanto ser multidimensional, né, Marcelo? Porque eu acho que a humanidade vai acabar chegando nisso, que a religião começou lá no início, a Conscienciologia está tentando aqui estudar e evidenciar essa realidade multidimensional, multiexistencial, mas eu penso que como caminho, não sei se você concorda comigo, mas eu penso que natural da humanidade seria ter essa compreensão maior da consciência enquanto ser multidimensional. Você concorda com isso? Eu concordo, porque você veja, o meu próprio caso, eu passei pelo materialismo. Sim. Entende? E que não acredito em nada, basicamente, né? Tudo é místico e tal. Bom, se o materialismo fosse tão bom assim, tivesse argumentos tão convincentes, eu simplesmente teria continuado no materialismo. Então, eu vejo que é uma evolução, sim, evolução consciencial para se tornar menos materialista, usar o parapsiquismo, desenvolver o parapsiquismo de maneira que nós temos. Né, Marcelo? Porque hoje a gente até tem evidências, a gente tem aí até ao longo da história, só que está todo permeado com esses misticismos, com dogmatismos, com ideologias, mas a gente não tem ainda uma evolução, digamos assim, racional, ponderada, lúcida, né, acerca das nossas potencialidades enquanto consciência, né, na nossa manifestação. A humanidade ainda não tem, então acho que a evolução vai caminhar por aí. Sim, eu sou bastante otimista com isso, até porque, mas otimista moderado, claro, eu não sou, não uso óculos cor-de-rosa, eu enxergo, sim, existem problemas, a evolução ocorre em meio a problemas, a aparentes regressões, sim, mas apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, a humanidade e as consciências ainda vão caminhando. Agora a gente tem ainda aí mais uns 2 minutinhos. O que você deixaria aí de mensagem final ou alguma questão que você acha que é importante de ter falado do seu livro que a gente acabou não dando tempo para a gente conseguir fazer aí o fechamento, Marcelo? Existe eu li um autor que diz que o Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele diz que existem 2 maneiras, basicamente, de escrever os livros, da análise para a síntese ou da síntese para a análise. O caso da Grande Síntese, que foi um livro que eu gostei, não gosto de toda a obra dele, mas esse livro especificamente eu gostei, é um livro bastante científico, ele parte de análises, faz análises para chegar a uma síntese. Eu acabei usando a mesma maneira no caso desse meu livro, aí a consciência multifacetada. Eu faço várias análises prioritariamente por abordagens científicas para chegar a uma síntese do que é a consciência, o que somos nós, o que é a evolução consciencial, para tentar chegar a uma conclusão provisória. É isso, e aí convido os leitores a continuarem
as pesquisas é uma tentativa de compreender a nossa evolução, que eu vou continuar nessa pesquisa, e convido os leitores também a lerem o livro, se quiserem, a debaterem comigo, se quiserem, e continuarem as próprias pesquisas e publicarem os próprios livros. É isso aí. Se você quiser contribuir, vocês podem escrever aí no nosso Facebook, a gente vai estar, né, repassando aí para o Marcelo, para a gente trocar ideias. E, Marcelo, a gente agradece, então, imensamente a sua participação. Obrigado. Grande prazer. A gente agradece também a você que esteve aí acompanhando a gente nesse programa, e a gente espera por você na próxima sexta-feira com mais um programa Entre Livros. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.